Bom, pessoal, então, eu estou gravando a partir de agora, então nós vamos estar falando do contrato de empreitada e nessa live eu vou estar falando especificamente, nós vamos estar acompanhando com a apostila, certo? E a videoaula que eu vou postar essa semana, eu só não sei que dia, porque nós temos que encaminhar as provas de vocês e nós temos prazo para isso. Então, possivelmente, eu não consiga gravar a videoaula hoje ainda. Bom, o contrato de empreitada, ele é um contrato que trabalha com dois sujeitos, duas figuras jurídicas aí. Um é o empreiteiro, que é quem constrói, quem faz a obra. E o outro é o dono da obra. Então, os dois sujeitos da empreitada são o empreiteiro e o dono da obra. Essa obrigação, então, na empreitada, a natureza jurídica do contrato de empreitada é de uma obrigação de fazer, que é a obra, e depois de dar. Não é uma obrigação de entregar, ela é uma obrigação de dar. Porque se eu estou contratando alguém para construir algo para mim, ele vai ter que me dar, porque eu vou ser proprietária daquela coisa. Então, em regra, o contrato de empreitada, ele dá a propriedade ao dono da obra. Por isso que a gente fala que ele é uma obrigação de fazer e de dar. Certo? Ela é uma prestação de serviço especial. Por quê? Como eu falei para vocês na live anterior, e também na videoaula 2, isso aqui são modalidades de locação, tá? Nós já vimos a locação à parte geral no Código Civil, já estudamos a locação especial de imóveis residenciais urbanos na 8245, falamos na última aula da prestação de serviço, que é uma locação, e dentro dessa prestação de serviço eu tenho subcontratos, subespécies de locação, que seria a comissão, a agência, distribuição, transporte, etc. E a empreitada também é uma espécie de locação. Só que aqui eu estou locando a obra. Na prestação de serviço, o objeto do meu contrato é o serviço em si. Na empreitada, o objeto do meu contrato é a obra em si, tá? Bom, então por isso que ela é considerada uma prestação de serviço especial. Bom, se eu tenho a obra em si, né? A remuneração, ela permanece inalterada, em regra, até a realização dessa obra. Por quê? O Código Civil, ele trata, de maneira geral, apenas da empreitada que cuida... Desculpa aqui. O telefone tocando aqui. Então, voltando lá. O Código Civil, ele trata apenas da empreitada referente ao preço forfaitário, ou seja, preço global. Ele não cuida da empreitada considerada por etapas a título do que a gente conhece como condomínio e edificação ou incorporação imobiliária. Nesse caso, há uma lei específica que vai regulamentar esse tipo de empreitada, que é a Lei 4.591 de 64. Essa lei vai cuidar especificamente dos condomínios em edificação, também chamados de incorporação imobiliária. Por isso que o Código Civil, quando ele fala de empreitada, ele vai trazer de uma maneira geral que, se eu contratei uma obra, a princípio e em regra, o valor dessa obra ele tem que permanecer inalterado. Ele não pode mudar, certo? Existem algumas situações específicas do código que a gente vai comentar e vai ler. Por exemplo, uma das situações em que eu posso alterar o valor que eu combinei para pagar por essa obra é o que está descrito no artigo 620 do Código Civil. Quem quiser depois dar uma lida nele com calma. Ele diz que se ocorrer
ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá este ser revisto a pedido do dono da obra para que se lhe assegure a diferença apurada. Por que eu estou fazendo ressalva desse artigo agora, nesse momento? Porque penso eu que isso vai acontecer demais por conta da crise que a gente está vivendo e que vai afetar os mercados econômicos, né? Então, possivelmente, imagina que eu contratei um empreiteiro para construir para mim uma casa. E ali nós combinamos que o valor da construção ficaria em 100 mil reais. Só que aí, por conta dessa crise que a gente está, cai consideravelmente o preço do material de construção, e eu tenho como, logicamente, a gente trabalha com provas, eu tenho como provar que caiu 1/10 do valor do preço que eu tinha combinado com ele, que é o preço de 100 mil reais. Eu tenho direito, então, porque poderá, né, não é obrigado, eu teria direito, então, de procurar o judiciário e pedir uma revisional nesse preço. Porque não seria justo eu manter o pagamento do que eu combinei, sendo que o valor já não é mais o mesmo, tá? Então, o que é o preço global? Também chamado de preço forfaitário. É o preço que eu combino no momento da contratação para fazer a obra, tá? Lembrando que quando a gente fala de empreita, que é a obra, é qualquer construção, não necessariamente uma casa. Por exemplo, a construção de um viaduto, a construção de uma ponte, certo? Tudo isso será a obra em si. Por exemplo, as construções de asfalto, né? Então, todas elas são obras. Então, a princípio, o Código Civil, ele regulamenta esse preço global ou forfaitário. Se a gente for falar de incorporação imobiliária, que é o que está crescendo muito, por exemplo, eu compro um imóvel na planta. Então, eu vou numa... Igual na avenida, ali na Universitária, que estava construindo aqueles apartamentos do lado direito, quando a gente sobe, do lado esquerdo, quando a gente sobe, né? Então, ali, tinha ali os pontos de venda. O que seria incorporação imobiliária? Aquilo ali é vendido, as pessoas pagam, e à medida que quem compra e está pagando, com aquele dinheiro do pagamento, é que vai construindo a obra. Então, não existe um preço global, por isso fica muito mais barato você comprar um empreendimento enquanto ele não está pronto, comprar na planta, porque ele sai mais barato, porque você não paga o preço global, você vai pagando por medidas ou etapas. Então, você paga um valor X para o início da construção, tem casos que exigem uma entrada, e depois você vai pagando um valor diferenciado para fazer os ajustes ou o acabamento daquilo ali que você está construindo. Então, ele sai mais em conta porque ele é pago por medidas ou etapas. Existe apenas um artigo que vai falar dessa possibilidade do pagamento por etapas ou de medida, que é o artigo 614. Depois vocês dão uma lida nele. Mas, mesmo assim, só tem esse artigo falando dessa medida e dessa etapa, mas nenhum outro. Todo o tratamento dessa matéria de incorporação imobiliária, ele vai ficar nessa lei especial, que é a 4.591 de 64. Bom, já que estamos falando desse pagamento aí por medida, quando eu compro o imóvel na planta, o próprio artigo 610, que é o que vai falar dos tipos de empreitada, ele vai fazer ressalva lá no parágrafo 2º, que há uma diferença entre eu contratar a empreita e o projeto. Necessariamente, um não se confunde com o outro. Hoje em dia, há muitas empresas que eu contrato a empreita e a própria empreiteira ou empresa de construção civil já vai me apresentar o projeto. Ela mesma faz o projeto e ela mesma faz a construção. Porém, em muitos casos, principalmente em relações privadas, de construção de casas, né?
isso não ocorre. É muito comum que o dono da obra contrate um arquiteto que vai fazer o projeto dessa construção e depois esse projeto é encaminhado para o empreiteiro, tá? Então, aí, por isso que em muitas dessas empreitadas de construção, principalmente de casas, né, de edifícios, começa a ter conflito, porque o projetista, que é o arquiteto, ele quer que constrói uma coisa, sendo que o empreiteiro, que é a empresa construtora, vai dizer que não dá para construir daquela forma, seja por condições geológicas, seja por condições hídricas, seja por questão climática. Então, começa a ter um conflito entre o que o projetista idealizou e o que o empreiteiro está falando que pode ou não pode. Bom, já que pegamos aqui, pegando o gancho, então, voltando aqui, falamos já da natureza, né, desse contrato. Eu remunero o resultado do serviço, então, além de ser uma obrigação de fazer e dar, ela é uma obrigação de resultado. Ou seja, o empreiteiro, ele assume o resultado daquela obra. Se aquela obra não fica a contento, então cabe ao dono da obra, depois que essa obra está terminada, ele manifestar se ele gostou ou não da obra. Só tem um detalhe. Segundo o artigo 614, parágrafo 1º, aquilo que foi pago presume verificado. Então, tem que tomar muito cuidado, o dono da obra, ao pagar. Porque se ele paga pela obra quando é antes dela ser entregue ou depois dela ser entregue, por força desse artigo 614, parágrafo 1º, presume-se que essa obra foi verificada. Lembrando que essa presunção não é absoluta, ela é relativa. Então, o dono da obra tem como provar que ele pagou por uma situação que ele resolveu pagar adiantado, mas que aquilo não significa que ele verificou, tá? Por que eu estou dizendo essa expressão verificar, que é o que o Código Civil adota? É porque a entrega da obra, ela tem que ser a contento do dono da obra. O que é a contento? O dono da obra, ele tem que verificar antes dele pegar as chaves dessa coisa e ele verificar tudo e falar, não, tudo bem, é isso mesmo que eu queria, eu gostei, então está entregue a obra. Então, como que se dá a entrega da obra? Primeiro, tem que ser a contento do dono, ou seja, ele tem que verificar tudo e falar, sim, tá tudo beleza, tá tudo ok. Segundo, tem que ter o pagamento. Então, se houve o pagamento, presume que houve o contento. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se houve o pagamento, presumindo que houve o contento, eu posso, como dona da obra, reclamar, mesmo depois de eu ter pago, que não houve o contento, porque o pagamento se deu no início, adiantado, resolvi pagar à vista, e que aquela obra não foi entregue conforme o projeto ou conforme o combinado. Tá? É possível, mas aí nesse caso teria que recorrer ao judiciário. Então, a dica que a gente dá é o seguinte, não pagar o preço todo. Pague 80% de entrada, se for isso que o dono da obra quer, né? Se ele quer rapidamente sair dessa dívida, a sugestão que a gente dá é que você pague 90% do que você combinou, mas não pague tudo. Deixe para pagar o restante quando da entrega. Por quê? Justamente por força desse artigo, porque aí a presunção, o ônus da prova corre em seu favor, tá? Bom, a outra situação aqui, o objeto do contrato, nós já falamos que é a obra em si, e, a princípio, por força até do artigo 610 do Código Civil, que a gente vai falar dele daqui a pouco, o empreiteiro, ele assume os riscos do empreendimento. Por isso que quando ele entrega a obra, essa entrega só se dá se for a contento do dono. Por quê? Porque, a princípio, o empreiteiro, ele está assumindo a realização da obra, portanto, corre por conta dele os riscos do resultado e da construção. Bom,
Esse preço, então, como eu falei, ele deveria ser previamente estipulado. Quando esse preço é previamente estipulado, ele é chamado de preço forfaitário ou preço global, que é a regra, em geral, que se assume na empreitada. Essa direção, a princípio, ela é do empreiteiro, a menos que as partes convencionem de maneira diferente. E a regra que vai se aplicar aqui é da construção civil. Então, a empreitada ela é um contrato que cuida especificamente da construção civil. Porém, se eu tiver aí o dono da obra como destinatário final, seja ele pessoa jurídica ou física, eu vou aplicar aí uma outra lei especial, que é o Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, ele é regulamentado pelo artigo 12 do CDC. Então, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, se eles não vão revender esse empreendimento, mas eles vão ficar para si, que é o destinatário final, eles se enquadram como consultores, tá? E aí você aplica também o CDC nesse caso. Então, a empreitada é um contrato bilateral, consensual, comutativo, porque as partes têm que saber quais são as suas obrigações, oneroso e, normalmente, ele é de execução única. Ou seja, quando eu falo execução única, logicamente, não é uma mágica que eu contrato uma empreiteira para construir uma casa para mim e ele vai fazer pirlim, pim, pim e vai me entregar a casa. Quando fala de execução única, é porque o projeto dessa casa é que é a obra. Então, não interessa o tempo da obra e como ele vai fazer. A execução única é aquela obra. Então, eu contratei aquela obra, eu vou pagar por aquele projeto, é aquele projeto que eu quero. Aquela coisa que eu quero que seja entregue. Isso é que é execução única, certo? Bom, vamos falar aqui das espécies de empreitada, que é o artigo 610. A empreitada, ela pode ser de mão de obra, ela é chamada de lavor, ou a empreitada pode ser mista. Na empreitada mista, eu tenho a obrigação de fazer, que é construir e de dar. De dar o quê? Os materiais. Então, na empreitada mista, o empreiteiro assume não só fazer a obra, mas colocar os materiais contratados também naquela obra. Então, eu pago para ele construir e pago para ele também ter esses materiais. Bom, o artigo 610 vai falar disso. A princípio, a empreitada, comumente, quando a gente faz esse contrato, ela acaba sendo de lavor. Por quê? Em muitos casos, as pessoas contratam para fazer uma construção o tal do pedreiro, né? Contrata o pedreiro, não necessariamente esse pedreiro ele tem conhecimento técnico para aquilo. Mas se eu contratei uma equipe de pedreiros para construir para mim uma casa, esses pedreiros entram lá naquela parte da prestação de serviços. Olha bem a diferença. Eu não tenho a casa, contratei uma equipe de pedreiros para fazer a construção da casa para mim. Esses pedreiros, se eles não têm conhecimento específico, você vai ter aqui aquela situação que eu falei, que é o exercício irregular da profissão, que é o artigo 606 do Código Civil. Porém, olha o problema. Se eu contratei para ele construir uma casa, volta aqui. Eu estou contratando, então, a obra. Isso é uma empreitada. E aí a execução é única. Então, eles têm que garantir para mim o resultado dessa construção, que é a obra. E em muitos casos, a gente vê na praça e na prática, as pessoas não fazem contrato escrito. É tudo verbal. Simplesmente eu contrato o pedreiro para fazer um barraco para mim. E aí ninguém faz contrato. Simplesmente o cara vai lá, constrói, seja o que Deus quiser, né? Bom, se esse contrato é verbal, o que acontece em muitos desses casos de construções de menor porte, né? Por exemplo, uma casa, um barracão, alguma coisa assim, eu vou enquadrar isso aqui como empreitada de lavor. Essa empreitada de lavor, então, ela é muito comum para essas construções de menor porte, né? Por exemplo, eu tenho uma fazenda, peço para
os pedreiros lá construir para mim um galpão, ou construir para mim um chiqueiro, ou um armazém para eu guardar ali o arroz que é colhido. Então, em regra, quando é feito, em regra não, na prática, quando as pessoas contratam esse tipo de serviço de menor monte, né, menor porte, elas contratam na modalidade de lavoura. Então, no silêncio do contrato, essa empreitada vai ser de lavoura. Ou seja, eu paguei o empreiteiro apenas para construir. E se essa empreitada ela for apenas de lavoura, a princípio, o risco da obra ele é do dono, se ela for só de lavoura. E aí vocês vão ler com calma depois o artigo 613. Só tem um detalhe. Mesmo sendo essa obrigação do dono, o ônus, a responsabilidade pela obra da verificação ser do dono, ainda assim, se essa coisa perecer, se essa obra perecer antes de ser entrega do dono, o empreiteiro, ele assume, ele não recebe, ele não tem direito a nada da sua retribuição, se a coisa se perecer antes da entrega, a menos que o empreiteiro prove que ele reclamou para o dono dos materiais que lhe foram entregues, que essa coisa pereceu porque os materiais eram ruins e ele falou para o dono e o dono não fez nada. Mas a prova aí é do empreiteiro. Então, vou dar uma situação. Exemplo. Vamos lá na prática. Eu contratei o empreiteiro para construir para mim um barraco num lote que eu tenho, que eu quero alugar. Aliás, eu tenho um lote, vou fazer 6 kitnets. E eu contratei esses empreiteiros para fazer as kitnets. Na prática, o que acontece é que eu contratei uma equipe de pedreiros. Ótimo. Não fizemos contrato, só combinamos que eu iria pagá-los o valor tal para fazer essas 5 kitnets. Beleza. Aí eu comprei o material para eles construírem, né? Fui lá, falei, ó, então dei o dinheiro para o cimento. O que mais? O tijolo. E fui dando os materiais à medida que eles foram me pedindo. Portanto, essa é uma empreitada de lavoura. Porque quem está pagando os materiais sou eu, a dona da obra. Bom, beleza. Aí, esse cimento não é bom. E o tijolo que eu comprei, ou que eu falei para ele comprar, aí o dono, o construtor vira para mim e fala assim, olha, esse cimento aqui que a senhora comprou não é bom não, é ruim. Oi? Galaxy A30S, por favor, desliga seu... Ah, desligou. Bom, então, eu peguei e comprei esse material e comprei um material mais barato. E esse pedreiro falou para mim, só que ele ligou para mim e ele não gravou, não teve cuidado de gravar. E aí, essa obra, depois que ele termina, e quando ele vai me entregar, eu vou lá averiguar a obra e eu vejo que, na hora de eu passar a mão, o negócio está descascando, né? E na hora de eu bater na parede, só de eu bater, eu tô vendo que aquilo ali tá, tipo assim, esfarinhando. Aí eu reclamo, falo, olha, eu não vou querer essa obra desse jeito, eu quero que o senhor arrume, porque não tá bem feito. E aí nós dois começamos a discutir, ele vira para mim e fala assim, não, mas eu falei para a senhora que o cimento era ruim. Aí eu viro para ele e falo assim, o senhor falou que era ruim, mas o senhor não falou também o que eu deveria fazer? Então, nesse caso aí, vai ficar essa discussão entre os dois. Se o dono da obra não quiser assumir o risco, esse pedreiro vai ter que provar que ele me avisou que o material era ruim e que eu não fiz nada, tá? Esse é o problema. Porque na empreitada de lavoura, então vocês leiam com calma o artigo aí, que é o artigo 613. A empreitada unicamente de lavoura, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, ou seja, o empreiteiro não recebe, se não provar que a perda resultou de defeito de materiais e em que tempo reclamara contra sua quantidade ou qualidade. Ou seja, a obrigação aí é do empreiteiro informar isso. Pessoal, eu fui avisada do tempo aqui de 10 minutos, então eu vou ver aqui no chat, tem algumas perguntas
vou responder e depois a gente volta, tá? Ai, era para ter pergunta, mas não tá. Ah, tá. Flávia, professora, quando a senhora fala sobre a natureza, está referindo ao tipo de contrato? Não, quando eu falo da natureza, é a razão, é como esse contrato é. O que é a natureza jurídica, gente? É o que estrutura a coisa, é o que caracteriza a coisa. Então, quando eu falo que um contrato, a natureza jurídica é de obrigação de fazer e que ele é também de obrigação de dar, se for empreitada mista, significa que ele tem por característica esses dois requisitos, tá bom? Tipo de contrato. Se eu estou falando de natureza jurídica, ele está vinculado ao tipo de contrato, tá, Flávia? Então, se eu falo que ele é uma... Não necessariamente ele é... Eu não posso falar que... Eu não posso falar que uma obrigação de dar e fazer, por exemplo, se eu falar assim, o contrato, qual é o nome do contrato que tem por natureza a obrigação de dar e fazer? Tem vários. Por exemplo, compra e venda é uma obrigação de dar. Se você estudar no mês passado. Por exemplo, mútuo e empréstimo também é uma obrigação de dar. Então, não necessariamente eu posso afirmar que a natureza do negócio tem vínculo com o tipo de... Ele vai resultar no tipo de contrato. Não, a natureza jurídica é o que o caracteriza, tá? Então, uma das características do contrato de empreitada é ele ser obrigação de fazer e obrigação de dar, tá? Mas tem várias outras que eu posso chamar outra natureza jurídica dele, é ele ser um contrato oneroso e contratual. Então, tem a ver com as suas características. O Galaxy A30 diz que não está me escutando. Alguém mais não está me escutando? Pessoal, levanta a mão quem está me escutando, por favor. Pessoal, levanta a mão. Tá. Então, o Galaxy A30, que está dizendo que não está me escutando, o problema está no seu aparelho, tá bom? Tem que ver o que aconteceu com o seu aparelho. Deve ser problema no áudio do seu aparelho. O celular está fazendo barulho, mas eu não estou no celular. Eu não estou no celular, eu estou no computador. Eu acho que é o aparelho da pessoa também, porque todo mundo aqui falou que tá beleza o áudio. E, não, de novo, o A30 falando que não está saindo volume. Então, possivelmente é o aparelho de vocês aí, tá, gente? Porque o pessoal aqui levantou a mão e disse que tá beleza, tá? Bom, continuando aqui, então, fechando aqui essa parte da apostila, continuando aí na apostila, eu peço que vocês leiam o artigo 612. Esses artigos que eu mencionei, 610, 611, 612, 613, 614, leiam eles antes da videoaula, tá? Antes de eu postar a videoaula, porque quando eu for postar a videoaula, estejam com o código aberto, porque a videoaula vai ser em cima do código. Essa parte aqui, então, reforçando o que eu falei no início dessa aula, o Código Civil, ele trata, então, do preço fixo ou global, em regra, que é também chamado de forfaitário, e o preço sob administração, que é o contrato conhecido como incorporação imobiliária, ele vai ser tratado em lei específica, que é a 4.591 de 64, tá? É possível a subempreitada porque ele não é um contrato personalíssimo, tá bom? Isso está lá no artigo 626. O último artigo vai falar que ele não é personalíssimo, mas as partes podem convencionar como sendo personalíssimo.
E reforçando um detalhe importantíssimo aqui. Olha o tanto que isso aqui é sério. Cabe na empreitada aplicar os vícios redibitórios que vocês estudaram no semestre passado, o artigo 445. Então, eu quero que vocês leiam também o artigo 445 do Código Civil, o artigo 26, parágrafo 3º do CDC e o artigo 618 do Código Civil. Pessoal, quem não está ouvindo, tá falando de novo que não está ouvindo aqui. Quem não estiver ouvindo, essa live vai ser gravada. Então, assim que eu postar, eu aviso para Professora. vocês ouvirem, tá bom? Professora. Oi. Fala. Quem não está ouvindo não está conseguindo entender esse recado da senhora. Gente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Levanta a mão de novo, quem está me ouvindo bem. Por favor. Pois é, gente, aqui, ó, a maioria está me ouvindo. Possivelmente é o problema no computador aí de vocês. Vocês têm que ajustar o áudio do aparelho para ouvir. Em todo caso, eu vou pedir para a representante repassar para o grupo, por favor, que a live está sendo gravada. É só entrar depois e ouvir o que eu falei, tá bom? Essa última parte aqui, gente, então, voltando, leiam os artigos 445, 26, parágrafo 3º e 618, que vai falar dos vícios redibitórios. Na empreitada, se o vício redibitório for referente à construção em si, eu vou aplicar o artigo 445. Ou seja, se ele não afetar a segurança e a solidez da obra, lá no 445 diz que eu tenho o prazo de 1 ano, que é a garantia legal que o contrato me dá, para poder constatar algum defeito oculto referente a essa obra. Porém, o artigo 618 estende o prazo para 5 anos. Eu teria uma garantia legal de 5 anos quanto à segurança e solidez. Então, se esse vício redibitório comprometer a segurança ou a solidez da obra, eu poderia reclamar por ele num período de 5 anos. O CDC, no artigo 26, parágrafo 3º, ele nem dá esse prazo. Ele só fala que, quando se trata de vício oculto, ele não determina o tempo que ele pode acontecer. Ele fala que, quando for referente a vício oculto, eu só tenho cuidado de ver que, quando o bem for durável, como é a construção de um imóvel, eu teria o prazo de 90 dias para reclamar a partir da constatação. Então, imagina que eu sou destinatária final, como eu expliquei no início da live, pedi para construir uma obra para mim e depois eu constatei um vício oculto no 4º ano que eu estou morando nesse imóvel. Eu vou aplicar aqui o CDC, independente de ser referente à segurança e à solidez, pelo CDC, mesmo eu estando no 4º ano desse imóvel, eu teria, depois de constatado que tem um vício oculto, 90 dias para entrar com a ação e reclamar por ele. O CDC aí vai ser melhor do que o 445, porque o 445 vai me dizer que eu só teria 1 ano para reclamar como garantia legal e constatar um defeito oculto. Mas o CDC me amplia esse prazo, porque ele não limita o prazo. Ele só fala que depois de eu constatar esse vício oculto, de qualquer natureza, eu teria 90 dias para reclamar por ele. Lembrando que o 618 também limita esse prazo. O 618 ele vai dizer que, quando for segurança e solidez, esse prazo é de 5 anos, tá? Então, vamos terminar a live aqui, porque terminamos aqui o material.